Ô, doutor, por que os ácidos graxos, como o ômega 3, presentes ali no bacalhau, são importantes para a saúde? Eles têm um efeito muito expressivo na prevenção das patologias e no controle das patologias cardiovasculares. A gente sempre, quando a gente fala de suplementação, ômega 3, por exemplo, é um ingrediente que quase todos os meus pacientes, quase sem exceção, eu prescrevo. E você tem que ter muita responsabilidade com a procedência desse ômega 3. Mas ele tem um efeito tanto no sistema cardiovascular quanto no teu cérebro. Então, olha que coisa, é uma coisa que cuida de pulmão, do aparelho circulatório e na prevenção ajuda, colabora na prevenção de quadros demenciais. Quer dizer, ele aumenta a longevidade do teu cérebro. Então, comer bacalhau ajuda você poder. A gente vai ter que ter outras opções, não só o bacalhau. O Waldson estava falando do sal, e eu lembro muito da minha época na Amazônia, na pandemia, onde a gente teve a restrição de circulação das pessoas nos rios, e as cestas básicas foram entregues nas comunidades ribeirinhas. E o ingrediente que eles mais tinham medo de faltar da cesta básica, eu acho que já contei essa história, mas vou repetir, era o sal. Por quê? Porque não tem energia elétrica, é difícil, é caro o custo da gasolina, do combustível, do diesel, do gerador. Então, a única coisa que faz com que você mantenha o peixe que hoje você está pescando um pouco mais, talvez você consiga pegar mais peixe para você comer daqui 3, 4, 5 dias, é o sal. Então, eu lembrei do Valdo contando da técnica da, da, do processo de salgar o peixe na preservação, né, do pessoal que viajava nas expedições marítimas. Então, olha que coisa que até hoje, quando você vai imaginar uma coisa lá que a gente paga 1,50, 1,70, 1,80, para quando você está afastado, quando você está isolado, ele é o melhor elemento para você preservar. E a gente que é da roça, tanto a carne quanto o peixe. Val, e dizer que a lagosta já foi ração animal e rejeitada até pelos presos? Era, Joyce, por incrível que pareça, eles não aceitavam isso aí. Aliás, eram os frutos do mar de modo geral. Mas a lagosta, como ela era tão farta, principalmente nas costas norte-americanas, aquilo começou a ser usado como um alimento para a população mais pobre. Tanto é que tem um ditado do século XIX muito interessante que dizia assim: casca de lagosta, casa de pobre. Por quê? Porque era uma marca, como se você não tinha condições de comer uma outra coisa que não fosse aquele animal, que na verdade é um crustáceo extremamente saboroso e, dependendo de como você faz, se torna uma iguaria de muito luxo. Agora, o que é interessante nisso tudo é que eram apenas valores circunstanciais. Porque à medida que o tempo foi passando, eles foram vendo que os benefícios eram tão grandes. O doutor acabou de falar, peixe, de um modo geral, ajuda a gente a pensar melhor, a nosso cérebro funcionar melhor. Então a gente precisa se alimentar disso. E os Estados Unidos é tão grande e largo quanto aqui no Brasil. Então precisava o quê? De sal e de peixes que conseguissem ficar salgados e preservados. Tudo bem, a lagosta não tinha um tempo de vida tão grande, mas o bacalhau, com certeza. E ele deve lembrar também do bacalhau amazônico, que é o pirarucu, que também é seco e que também serve de alimentação para toda a população da Amazônia.